Bem, então dando continuidade ao capítulo 7, a crise de 1929. As duas causas fundamentais foram, então, a superprodução, também chamada de subconsumo, né? Ou subconsumo, né? E o liberalismo, que era o seguinte: o governo enxergava o desequilíbrio. Havia um desequilíbrio muito forte entre o que era produzido e o que era consumido. Isso era visível devido aos estoques que se avolumavam. Então, o governo não tinha meios para resolver esse problema. Então, se acreditava que o mercado iria resolver o problema. O liberalismo defende isso, que o mercado vai resolver o problema, mas quanto tempo o mercado vai precisar para resolver o problema? Por quê? Porque esse desequilíbrio, né, que vai ter como estopim a crise de 1929, ela vai gerar um grande desemprego, né? Aliás, desemprego esse do início dos anos 30, né, que só foi superado agora em 2020, né? Agora que estamos assistindo a essa situação, né? Então, o maior desemprego da história, né? Tirando o que está acontecendo agora, que a gente ainda não sabe mensurar corretamente, né, totalmente. Então, a maior crise da história do capitalismo, pela sua extensão, né? A extensão quer dizer, ela se estendeu por todo o mundo, menos um país, né? Pela sua duração, praticamente atravessou os anos 30, né? Os anos 30 ficaram conhecidos como a Grande Depressão, né? Os anos 20 foram os anos loucos. Os anos 20 seria da euforia consumista, né? A louca euforia consumista. Os anos 20, anos loucos, o American Way of Life. Né? Os anos 30, a Grande Depressão, né? Anos 40, Segunda Guerra Mundial, marcado, né? Início da Guerra Fria. Anos 50, anos dourados, né? Cada década tem uma característica, né? Então, a mídia, vários organismos sociais acabam rotulando, né? Cada período assim da história com características marcantes, né? Então, como estávamos falando, foi a maior crise da história do capitalismo, pela sua duração, pela sua extensão e pela sua profundidade. Então, foi mundial, não afetou um país, porque sua economia não era economia de mercado, né? Estava isolado, né? Os países capitalistas isolaram esse país, né? Uma espécie de cordão sanitário, né? Para asfixiá-lo economicamente. E duração durou os anos 30, né? E profundidade que atingiu a agricultura, a indústria, o comércio, setor de serviços, né? Transporte, setor financeiro, enfim, todos os setores econômicos foram atingidos por essa crise. Bem, então, a Alemanha, por exemplo, né, como nós já vimos, a Alemanha, ela em 1919, foi considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial, foi submetida ao Tratado de Versalhes, né? As finanças alemãs passaram a ser dirigidas por potências estrangeiras, através da Liga das Nações, porque ela tinha que pagar indenizações, né? Cerca de 1/4 da riqueza alemã gerada no pós-guerra deveria ser separado para pagar indenizações, né? Então, até 1924, a Alemanha ela estava naquela crise do pós-Primeira Guerra, né? E vivendo aquelas agitações políticas e sociais, né? Mas a partir da ajuda dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, através do Plano Davis, vai botar dinheiro na Alemanha.
e a Alemanha se recupera. Porém, em 1929, né, com a crise que estourou nos Estados Unidos, né, o dinheiro americano que estava na Alemanha foi retirado. Então, a Alemanha vai ser um dos países mais afetados pela crise de 29. Né, e essa crise é que vai dar assim, condições para a ascensão do nazismo, né, que é um assunto que veremos posteriormente. Bem, então os Estados Unidos vai cortar seus investimentos, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil ele vivia da exportação, da agroexportação, né? Não é muito diferente hoje, né? Mas a exportação era baseada principalmente no café. O café respondia no seu auge, né? Chegou a entre 60% e 65% do que o Brasil exportava vinha do café, né? O auge, né, do café. Então a crise de 1929 pegou em cheio, né, a cafeicultura brasileira. Não é à toa, né, nós vimos no primeiro caderno, né, nós vimos lá na apostila 1, sobre a República Velha, né, República do Café com Leite em especial, né, o período das oligarquias, a República Oligárquica, né. Então, em 1929, a República Oligárquica ela vai ter essa grande pancada, né? Esse grande golpe que vai ser a crise econômica, né? Então, o setor cafeeiro ele vai ficar debilitado. Não é à toa que em 1930, né, ele vai perder o poder. Não pela via eleitoral, né, mas por um movimento que teve apoio da maior parte das Forças Armadas, né? Então, a Revolução de 30 ela foi consolidada, né, com um golpe de Estado que os militares derrubaram o último presidente do café com leite, que foi Washington Luiz, né? Mas isso é um assunto para outra postura. Bem, então a crise foi mundial, né? Menos, né, então, a União Soviética, né? Então, nos anos 30, a União Soviética era governada por Stalin, né? Como nós vimos no capítulo anterior, né? Em 1924, Lenin morreu, né? O Lenin tinha criado a União Soviética e tinha também criado a NEP, a nova política econômica, né, que favorecia o desenvolvimento de uma economia de mercado interno, né? Mas, com a morte de Lenin e com a vitória de Stalin na disputa com Trotsky, né, o Stalin vai impor, então, uma política mais ortodoxa, né, em relação às relações econômicas, né, onde vai suprimir totalmente a economia de mercado através do planejamento econômico, né, da planificação da economia. Então, essa planificação da economia, os planos quinquenais, né, vão fazer com que a produção ela sempre tivesse um controle, né? Não havia uma produção exagerada, né? E, além disso, é bom lembrar que o país estava sendo construído, né? Então, havia toda uma infraestrutura para ser construída. Então, muita oferta de trabalho. E, obviamente, também com as perseguições que ocorreram, né, naquele período, favorecia, então, aquele governo ditatorial, né, que promoveu esse desenvolvimento econômico, né, super acelerado nos anos 30. Então, a União Soviética não foi atingida pela crise. Bem, então, com esta situação, houve um fortalecimento das ideias socialistas em vários países, né? Na Espanha, por exemplo, a Espanha que tinha virado uma república, né, no início dos anos 30, com a abolição da monarquia espanhola, a Frente Popular, apoiada por grupos de esquerda socialista, venceu as eleições na Espanha, né? Em vários países, os movimentos ligados a ideias socialistas se fortaleceram. Bem, então, em relação aos Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos era o governo do republicano Herbert Hoover. O Hoover, ele foi eleito em 28, aí em 29 estourou a crise, né? E em 32 o Hoover foi tentar a sua reeleição, só que
a Grande Depressão aumentava, né? Então, nos anos 30, né, a crise começou em outubro de 29, mas foi se agravando. Em 30, 31, 32, o número de desempregados ia aumentando, né? Bem, em 1932, o Partido Democrata lançou o governador de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, para ser candidato contra a reeleição de Herbert Hoover, né? Hoover que acreditava no liberalismo. O Roosevelt acreditava num novo tipo de capitalismo, né? Baseado nas ideias de Keynes, o keynesianismo, né? Onde haveria interferência do Estado nas relações econômicas, dando origem ao chamado welfare state, né? O Estado do bem-estar social. Então, o bem-estar social, ele necessita da política do pleno emprego, né? Então, a política do pleno emprego quer dizer que o mercado de trabalho fica superaquecido, né? Então, para o mercado de trabalho ser aquecido, o governo vai encomendar obras, o governo vai gastar, né? E esse gasto, ele é um investimento, né? Porque ele vai favorecer que a roda da economia volte a girar, né? Então, o New Deal, o novo acordo, o novo tratado, né, vai se basear em várias medidas importantes. Então, algumas delas ficaram conhecidas como as leis do alfabeto, né, como o AAA, Ato de Ajustamento da Agricultura, onde o governo, então, estimulava a diversificação da produção, o governo garantia preço mínimo, né, e empréstimos, além de outros, por exemplo, o desemprego. Havia o CCC, Corpos de Conservação Civil, que era um órgão do governo que recrutava trabalhadores desempregados para realizarem obras de limpeza urbana ou limpeza de parques, né? Então, aqueles parques florestais que sofriam incêndios, né? Então, para remover a palha, né? E limpar esses parques e conservá-los, né? Bem, e dentro do New Deal, né, nós tivemos várias medidas importantes, né? Então, entre as medidas importantes, nós temos as leis trabalhistas, né, o reconhecimento dos sindicatos, o reconhecimento de várias leis trabalhistas, salário mínimo, salário-desemprego, seguro-desemprego, né, previdência social. Então, várias medidas importantes, né, relacionadas, então, ao estado do bem-estar social. Obras públicas, então o governo realizou um programa de obras públicas para favorecer então a volta da produção, né? Então as fábricas de cimento, de ferragens produzem e as empreiteiras compram para produzirem autoestradas, produzirem viadutos, né? Então as freeways, as rodovias que atravessavam o país, né? Em relação a outras medidas importantes para o estímulo do consumo, né, em relação ao governo Roosevelt, foram medidas que tiveram oposição do Partido Republicano, mas que foram medidas de grande alcance popular, né? Então, o Roosevelt, com a sua política de intervenção, né? É um forte intervencionismo estatal, né? Então o Estado intervém na economia e a economia ela volta a melhorar gradativamente. O Roosevelt mandou fotógrafos, né, visitarem o interior do país para mostrarem como que estava a situação do povo, né? Então essas imagens aí elas mostram um pouco desta realidade. Então, Roosevelt foi eleito presidente em 1932, foi reeleito em 1936 e inédito na política americana, né? Em 1940, ele foi ovacionado como candidato do Partido Democrata, foi eleito e em 1944, já muito doente, ele foi eleito para um novo mandato, um quarto mandato. Isso foi inédito na história política dos Estados Unidos. Essa foi a era Roosevelt. E os Estados Unidos, com ele, entrou na Segunda Guerra Mundial. Mas é um próximo capítulo. Até lá!